Olá a todos, eu sou Marcos, estou morando aqui em Bugaçu, na casa dos meus pais, e nessa quarentena, talvez pouca coisa para fazer, né? Digamos assim, eu resolvi iniciar este canal. Tá bem básico, tá bem, como eu posso falar, amador mesmo, né? Uma professora que trabalhou comigo, eu sou professor na rede pública do município de São Paulo, de inglês, e essa professora eu a vi pelo Facebook, ela começou um canal. Uma outra professora que eu conheci num curso de pós-graduação começou um canal também, mas acho que o canal dela não é no YouTube, eu acho que o canal dela deve ser no Instagram. Não tem Instagram nem Twitter. Eu gosto do WhatsApp mesmo, Facebook eu voltei por questões profissionais, e eu gosto do YouTube. Bom, sou cristão, então sou conservador. Mas esse propósito é como se fosse um diário, não sei ainda o que eu vou fazer nesse canal, mas será para falar de coisas que são do meu agrado. E o que eu gosto, o que é do meu agrado. A palavra de Deus, a aprendizagem de línguas, seja a língua materna ou a língua inglesa. Eu sou professor de inglês, né? Mas também sou professor de português. Embora eu não tenha lecionado português, eu acho que há uns 3 anos eu não leciono mais a língua materna, somente a língua inglesa. 2 minutos. Tá. Como nessa questão de canal tem que preparar muita coisa, né? Eu quero mais fazer uma coisa conversada mesmo, né? Uma coisa mais falada. O que eu quero começar neste vídeo diz respeito a animais e a Bíblia. Deus, ele usa muitas metáforas para falar com o ser humano, porque nós somos seres de linguagem. E a língua, ela é um signo. São conjuntos de signos, que nós chamamos de signos linguísticos. Então, o signo linguístico, ele tem 2 faces. Numa face, a gente tem o significado, e na outra parte, a gente tem o significante. Vamos ver uma fruta, laranja. A gente tem imagem acústica. É interessante falar de imagem acústica, sendo que é um som, laranja em português, né? A gente tem esse som, laranja. Quem conhece o código linguístico do português, ao ouvir o som laranja, isso é o signo linguístico. A imagem acústica, o som laranja, é um signo sonoro. Nós teremos um significado. Fruta cítrica, de cor característica e sabor adocicado. É o significado, né? Então, o signo a gente tem o significante e o significado. O significante é a imagem acústica, o som e o significado, laranja, fruta, né? Então, amo línguas. O ser humano é um ser de linguagem. Não somente linguagem, como que eu posso falar? Linguística, uma linguagem de fala. Mas também somos seres de linguagem matemática,
linguagem dos computadores, há várias linguagens, mas nós temos uma língua. Tanto é que este órgãozinho que nós possuímos, que se gaba de muitas coisas, né? E pode fazer até mesmo, como eu direi, uma incendiar uma floresta, a língua, né? A língua, ela tem muito de humano. Língua portuguesa, língua inglesa, língua tupi, e por aí vai. Cada língua tem o seu próprio código, os seus códigos, né, de entendimento entre os falantes daquela língua. E eu amo a teoria da língua, as teorias de linguagem, né? Eu também estudo direito. E uma coisa muito interessante, jurisdição. Juris, do latim, tem a ver com justiça. Dição, a dicção. Tanto que aí lá vem a metáfora novamente. O ser humano é um ser de metáforas, um ser de linguagem. A linguagem, ela é metafórica. Então imagina a imagem lá em Brasília, da justiça. Ela está sentada com os olhos fechados, a espada assim, né, segurando uma espada. Desculpa. Para os antigos romanos e os antigos gregos, eu vou falar mais para o romano, que é mais fácil. Isso está mais aqui na minha cabeça, sem pesquisar sobre isso, né? Para os antigos romanos, os gregos também, a justiça era uma deusa. E para eles era uma deusa, uma mulher. E o justo, ela tinha a dicção dela. As pessoas iam no jurisconsulto, as pessoas iam no local que falava a lei, tinha uma pitonisa, uma sacerdotisa, um sacerdote, a pessoa ali tomava algum elemento assim, psicodélico, né? Tomava ali, e a pessoa ia falar o que a deusa falasse. Então a deusa ia falar na boca da pitonisa, por aí. Essas coisas assim. Então a justiça, o conceito de justiça é um conceito inicial religioso. Um Deus, a gente tem isso, Thor, mitologia nórdica, entre os índios, toda cultura vai ter a sua, como eu direi, cada cultura vai ter a sua forma de justiça, suas explicações serão encontradas na religião. E aí o que acontece? E eu, como cristão, acredito que a justiça divina é a real mesmo, né? Mas aqui nós homens, porque o homem é um ser feito à imagem e semelhança de Deus, então nós vamos espelhar. Mas como o ser humano foi, nossa, eu ia falar de animais, né? Calma, vamos chegar lá. Como o ser humano foi destituído da glória de Deus, a nossa justiça ficou vã. Mas a gente espelha, mesmo de uma forma vã, que Deus é justiça. Então, juris vem da deusa Iuris, porque o nome da deusa, em latim, na língua dos romanos, era a deusa Iustícia. Iustícia. O nome da deusa era Iustícia. Então, a deusa justiça. Essa deusa Iustícia, no momento, né, em que ela tinha uma... Eu não sei o nome desse... Tinha um instrumento, que eu não lembro o nome, e ela ia trazer o que era reto, o que era direito, o que era reto, direto, equativo, né? Então ela ia trazer o direito, aí surge a palavra direito, de régua, de reto, direto, direito, uma coisa que é reta. Então, há algo desequilibrado, há
Deus da justiça, ia equilibrar, ia trazer o reto, ia trazer o justo, porque ela é justiça, ela ia trazer o que era atributo seu, o justo, porque a deusa justiça só pode ter um atributo justo, ia trazer o que era justo. No momento em que ela fala o justo, é o que? A fala da deusa justiça, a dicção da deusa justiça. Daí surge jurisdição. Juris, do latim, iuris. E dictio, dicio, dição, jurisdição, ou seja, a fala, a dicção, a fala da deusa da justiça. E aí ela diria o que era o reto, o que era o justo, o direito de cada parte. Na Bíblia mostra Salomão, né? Ele manda cortar o bebezinho no meio e dá metade para cada uma das mães. E aí a mãe verdadeira, não, deixe com ela. Deixe com ela, porque ela queria, e a outra mãe não estava nem aí. Não, corta no meio mesmo. Aí foi dito quem era a verdadeira mãe, e Salomão, a partir daí, foi visto aos olhos de todo o povo como justo. Mas voltando, viu que legal, o que eu fiz agora? Eu trouxe toda uma metáfora, uma visão metafórica da justiça na religião latina dos romanos. Era uma deusa da justiça que falava o que era o certo. E aí a gente tem até hoje a palavra jurisdição. Jurisdição é um signo linguístico. Na jurisdição, a gente tem o significante, que é a palavra, e o significado. O que é a jurisdição? Hoje, no nosso tempo, é o local onde você vai buscar o seu direito. Mas, vindo desde a origem da palavra, era a dicção da deusa, a dicção do justo, a dicção do que é justo. E só quem pode proferir isso é a deusa. Por isso que a gente ainda fala hoje sentença. O juiz sentenciou o réu. Na sentença também a gente pode falar que a sentença é uma frase. Esse período tem duas sentenças. Nessa frase tem duas sentenças. Sentença é sinônimo de frase. O que o juiz faz? O juiz, ele sentencia. Ele diz o que é o justo na lei do país, né? Então a gente tem jurisdição, dicção, fala do que é justo. A gente tem sentença, a gente tem várias palavras no ambiente jurídico que são voltadas para essa questão da fala, do poder, da autoridade, da lei, né? Sentença, jurisdição, a lei escrita, né? Então eu acho muito interessante essa questão linguística, porque a minha formação inicial é em letras, né? Minha primeira formação. Então amo linguagem. E agora voltando para a Bíblia. E pesquisas recentes têm falado que o ser humano ama metáforas, a gente ama histórias. Os índios, eles têm toda a literatura de um povo começa oral. Os índios, mesmo em Roma Antiga, tem a primeira história dos romanos, que era Rêmulo e Rômulo, eu acho o nome. Rêmulo e Rômulo foram alimentados pela loba, né? E aí os dois fundaram Roma. Todo povo tem a sua literatura oral, né? Começa pela oralidade, depois vem para a escrita. E eu acho muito interessante como cristão, a gente acredita nos dons espirituais, nos dons que a Bíblia menciona, o dom de falar em línguas estranhas.
línguas angelicais, línguas que o nosso espírito fala diretamente a Deus. Então o espírito ora bem, embora a mente, a nossa alma, a nossa parte almática, que é a mente, não entende, mas o nosso espírito, ele está falando diretamente com Deus, então está orando algo que a gente necessita. O nosso espírito que está orando por Deus, com Deus, para Deus. E como a gente vive, então o espírito seria mais do inconsciente, né? Vindo para a questão da psicologia, a gente tem a esfera do consciente e a esfera do inconsciente. A esfera tem um corpo, o consciente e o inconsciente. Então, na linguagem bíblica, a gente fala corpo, alma, que a psicologia hoje chama de consciente, e a parte do espírito, que seria o inconsciente. Então, o nosso espírito, ele é essa parte inconsciente, que a gente não entende no consciente, que é a nossa alma, que é um homem interior, né? É o nosso outro homem, o nosso verdadeiro homem que habita dentro dessa carne, dessa alma em que temos, em que habitamos, né? Então, voltando ao que eu estava falando, da questão das metáforas, eu gostei uma vez, eu acompanho a Ana Paula Valadão, e eu acompanho a querida Dani, e ela passou hoje um vídeo de uma amiga dela cristã, e eu fui vendo a história dessa menina, e ela fala que Deus renomeou ela como gazela. Aí ela fala, espiritualmente, a metáfora da gazela. A gazela é um animal que tem a Bíblia fala muito da gazela, do corso, da corça, né? Seria essa gazela, seria esse veado. Eu acho mais bonito falar corso, corça. Então a corça é antílope também, né? Antílope. A corça, ela tem as pernas muito fortes, a corça é muito veloz, e a corça, o que acontece? Ela foge, né? Ela corre muito, ela salta. E a palavra vem que fala que Jesus vem saltando pelos montes. A palavra fala que Deus faz os nossos pés como o do corso e nos faz andar sobre as nossas alturas. Eu me lembro até que a Ana Paula Valadão uma vez falou que quando a corça está cansada, ela entra na água, aí ela começa a ter nova força de novo. Às vezes ela está numa luta, correndo do leão, ela vai, entra na água, já estava se desfalecendo e encontra a água, o Espírito Santo. E essa menina, ela falou que Deus nomeou-a de gazela, de corça. E o interessante é que a Ana Paula Valadão falou que Deus a nomeou de lioness, leoa. Isso é bem interessante, porque Deus, ele nos criou, Deus criou todos os animais que há na Terra, na nossa geração, e os outros que não existem mais na nossa geração. 18 minutos, já tem que cortar. Vamos tentar ir até 25 minutos. Então, o que acontece? Eu acredito que houve eras antes da chegada do homem na Terra, que havia outros animais aqui na Terra. E aí eles foram necessários, porque era muito oxigênio, a gente tinha outra atmosfera, que outros ares. Esses animais maiores, né, trouxeram um ar que hoje a gente, como ser humano, consegue respirar, e os animais que estão aqui hoje. E aí Deus trabalha com eras, com ciclos, né? Chegou o ciclo no sexto dia, o sexto ciclo da criação. Deus criou o homem depois de toda, né? Depois de toda. E o engraçado de toda a criação dos animais, que o homem é o único em que Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Por isso que a gente tem um espírito. Os animais não têm espírito, só tem alma, né? Por isso que eles não são eternos.
Nós, seres humanos, somos eternos, porque temos espírito. Somos espírito também, embora estejamos na carne. A carne de peixe, a carne de tudo que é animal. Eles morrem, pronto. Carne, né? Somente. Carne e alma. Nós somos carne, alma e espírito. Continuando. Aí Ana Paula Valadão falou leoa. Aí depois eu entendi, muitos anos atrás, ela fez aquele louvor cordeiro e leão, né? E ela ficou como uma leoa andando. E aí isso tem muito a ver, né? O fato dela ser uma leoa, a leoa caça, né? Tem toda características do leão que atuam na vida dela, como ser humano. E essa outra mulher, esqueci o nome dela, não sei o nome dela, ela tem as características da gazela. E eu? Bom, vendo o que a Ana Paula Valadão tinha falado, eu me lembro que Deus falou comigo duas coisas. Deus me falou que eu era como, lá no Antigo Testamento, em Gênesis, estou lembrando, tá? Lá em Gênesis, Deus falou por meio de Jacó com os 11 filhos, né? E abençoou a cada um. Aí fala, Benjamim é como um lobo que de manhã caça a presa, despedaça a presa, e à tarde reparte os seus despojos. Então ele caça aquela presa, despedaça e divide à tarde. E Deus também me falou de Zebulon. Zebulon é como um burro de ossos fortes, que tinha duas cargas e ainda se abaixava para pegar mais cargas. Deus falou muito forte nessas duas palavras comigo. Então eu tenho, ao invés de uma metáfora de animal, eu tenho duas metáforas. E eu sou gêmeo também, né? Eu sou... meu irmão Moisés nasceu 2 minutos antes de mim. Ele é gêmeo comigo, mas Deus falou em relação a mim. E na época eu tinha duas cargas, 2 trabalhos de professor, um na prefeitura de São Paulo e outro no estado de São Paulo. Estava muito cansado e queria voltar a estudar, e teve uma época que eu estudava de manhã, trabalhava à tarde na prefeitura de São Paulo e à noite no estado. Eu ainda fiz isso. E aí eu tenho muito isso, nesse negócio duplo na minha vida. Aí o interessante é que Deus também falou que eu era inconstante como a onda do mar, um homem de mente dobre. Aí o lado negativo disso, um homem de mente dobre. E aí Deus teve que trabalhar. Ainda hoje trabalha isso comigo, mas trabalhou muito uma época, trabalhou muito mesmo. Hoje eu tô mais, né? Mas tem hora que eu quero. Mas Deus sempre trabalha comigo 2. Aí uma vez Deus falou comigo uma palavra. O que Deus falou? Amanhã a essa hora haverá uma medida de trigo por um dinheiro. E 2 medidas de cevada por um dinheiro. Então medida de trigo e medida de cevada. Eu fiz letras e agora estudo direito. Então eu tenho essa questão da linguagem e essa questão da lei, da justiça, do direito, né? E se complementam, trigo, cevada. E Deus ainda me falou que eu sou lobo e jumento. Então o jumento, ele tem ossos fortes. Ele aguenta o quê? 2 cargas. Então eu tenho esse negócio de duplo, mas a palavra diz o quê? Quanto mais é dado, mais é cobrado. Então tem muito disso, né? Porque muita coisa para fazer, e aí, né, eu tenho muita coisa para fazer e tenho que estar bem para fazer essas coisas, né? Então é isso que eu queria compartilhar. E esse lobo
que de manhã vai e caça, despedaça e vem à tarde dividir os despojos. Então, na minha vida, eu tive muito isso também. De ir lá, sou primeiro na família, e fazer coisas, e depois dividir a bênção com a minha família, né? Então, tem essa questão de, como é que eu posso falar também, de desbravar coisas, né? Eu vou lá, desbravo, 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 e aí abro caminho também para outras pessoas irem. E eu me vejo muito como um tigre, porque eu sou meio individualista. Sou individualista. Eu não gosto muito do coletivo. Mas um dia eu estava falando isso, aí Deus falou comigo, você acha, né, Marcos? Mas você é lobo. E apesar de não me ver muito como um lobo, aí eu comecei a ver, tudo bem, Senhor, o Senhor disse, amém, porque falou muito forte no meu coração quando eu li. Nas bênçãos de Jacó para os seus filhos, foram essas duas que falaram profundamente ao meu coração. Lobo que despedaça. Aí tem a questão da manhã e do anoitecer. Então, olha só como Deus é maravilhoso, né? Porque ele trabalha com metáforas. O ser humano ele é metafórico, porque ele é ser de linguagens. Nenhuma língua pode existir sem metáfora. As línguas elas são conjuntos linguísticos e conjuntos metafóricos. A linguagem ela é muito metafórica. Isso é muito interessante, 26 minutos. Deixa eu ver como que eu posso encerrar isso. Então, esse fato de, olha lá, o lobo, quando na Bíblia fala, né, ele caça de manhã, e no anoitecer, à tarde, no anoitecer, ele divide. Então, aí Deus está falando comigo, manhã e noite. Aí vem o burro, que tem as pernas fortes para o trabalho, né? Que trabalha, né? Que ainda se abaixa para carregar, para pegar mais peso, e viu que o descanso era bom. E na época nossa, como isso falou comigo, viu que o descanso era bom. Então na minha vida, eu vivo muito isso. Eu faço muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa. Tem uma hora que eu preciso descansar. Calma, Marcos. Na Deus, ele abençoou o dia em que parou. O dia do descanso, se a gente traduzir melhor a Bíblia, Deus abençoou o sétimo dia porque ele parou a sua obra. Porque a palavra diz que Deus não descansa, Deus não dorme. Ele parou. Mas nós, seres humanos, precisamos parar e descansar, né? E o Senhor Jesus é o nosso descanso. Então, ele fala do trabalho e do descanso. De duas cargas. Então, carrega da manhã e da tarde. Despedaçar, presa e repartir. Uma medida de trigo e uma medida de cevada. Deus sempre comigo assim, é sempre no 2. Né? Então era isso que eu queria falar. E que você, que está me assistindo, que vai um dia me assistir, possa descobrir qual é a metáfora de animal que há na Bíblia que Deus fala com você. Porque Deus fala da águia. A águia, ela só está em lugares altos, ela olha lá do alto, né? Ela olha do alto e ela faz o seu ninho no mais alto da penha, no mais alto da rocha. Só que tem um momento que a águia, ela precisa o quê? Parar e decidir se ela vai morrer ou se ela vai viver mais um dobro de vida. Aí ela quebra o bico, as penas, os pés, aí tem que esperar nascer tudo de novo. Então Deus fala da águia, Deus fala do leão, Jesus é o leão da tribo de Judá, né? Então cada animal, Deus ele vai falar com seus filhos. Porque ele é Deus do coletivo, da igreja,
E a Deus, e Ele é Pai de cada filho individualmente. Então, adore Senhor Jesus. Que seja muito abençoado, graça e paz. Tchau, tchau.